Médico, mendigo ou lobisomem? Hoje vou contar para vocês uma história incrível que aconteceu no ano de 1990. Vou preservar algumas informações para não torná-las públicas, mas esse relato eu já deveria ter compartilhado há muito tempo. Eu morava num pequeno edifício de uma avenida muito movimentada. Naquele ano, após juntar um pouco de dinheiro trabalhando arduamente, e com a ajuda dos meus pais, consegui comprar meu primeiro carro. Era bem usado, mas foi uma alegria ímpar na minha vida. Junto com a alegria, veio tudo que é relacionado a você ser proprietário de um carro. A primeira coisa que fiz, foi procurar um estacionamento, pois onde eu morava não havia garagem. Encontrei um perto de casa. Minha rotina era trabalhar e cuidar do carro, estava sempre dando um trato nele. Acabei por fazer amizade com o senhor que cuidava do estacionamento, o seu Osvaldo. Na medida que fomos ficando amigos, ele começou a me contar muitas histórias passadas na sua vida. As histórias que ele contava, condizia mais com situações vividas por fazendeiros ou empresários, alguma coisa estava errada, ou ele era um grande mentiroso ou havia acontecido algo de muito grave que fez sua vida mudar para pior financeiramente. Certo dia, conversamos tanto, que ele acabou contando os problemas que levaram ele a perder tudo, ele chorava como uma criança e eu fiquei com os olhos embargados. Secou suas lágrimas num lenço e fixou os olhos num mendigo que chegava perto da guarita do estacionamento. Seu Osvaldo olhou para mim e disse: Leandro, se você está comovido com a minha história, ficará muito mais comovido se ouvir a dele. O mendigo foi se chegando, dirigiu a palavra para seu Osvaldo, como sendo um velho conhecido, me cumprimentou e conversou uns 5 minutos conosco. Naquele pouco tempo, percebi que ele era amigo do seu Osvaldo, que era muito educado, muito culto e dono de serenidade e sabedoria incríveis. Disse que já estava de partida, pois precisava ir para a BR para salvar vidas. Logo que partiu, seu Osvaldo me disse que aquele mendigo guardava 2 segredos, e insinuando que me contaria. Eu já não sabia mais se queria ouvir, meu carrinho estava lá esperando por uma boa limpeza. Mas acabei curioso, e na verdade aquele bem material já não importava naquele momento, havia aprendido muitas coisas naquelas conversas. Por favor, seu Osvaldo, conte-me quais são os segredos que aquele mendigo guarda, não devem ser tão secretos assim, pois o senhor sabe, disse eu a ele e sorri. Sim, Leandro, vou lhe contar os 2. O primeiro, é que aquele mendigo, é um grande médico, ele foi o médico particular da minha família e das famílias de outros amigos meus, além de ser um grande cirurgião. Eu estou aqui nesta guarita, trabalhando com essa minha idade avançada, porque meus filhos botaram meu dinheiro fora e eu fui negligente, mas aquele homem está vivendo como um mendigo há alguns anos, porque se sente culpado de algo que não foi, e porque amaldiçoou o mundo inteiro, disse seu Osvaldo para mim. Imediatamente eu perguntei: mas o que faria um médico conceituado virar um mendigo? Não tenho a resposta, Leandro, mas vou lhe dizer o que aconteceu com ele. Em 1979, ele estava de plantão no hospital, onde foi dada a entrada de um grave acidente automobilístico. O corpo médico era gabaritado, mas ele era o médico mais conceituado no plantão. Era o Dr. Anselmo Guimarães, um médico com uma habilidade nata, com uma precisão cirúrgica incomparável, respeitadíssimo pelos seus colegas e pelas instituições médicas. Naquela noite, uma mulher entrou na mesa de cirurgia com um quadro muito grave.
Estava com várias fraturas e órgãos perfurados. A equipe médica, liderada pelo Dr. Anselmo, estava prestes a salvar mais uma vida, estava lutando, fazendo o que podia, até que ao ajeitar a paciente na mesa, o rosto da mulher foi descoberto. O Dr. Anselmo reconheceu a mulher, era sua própria esposa na mesa de cirurgia, ela estava dependendo das mãos habilidosas dele. Mas o baque foi grande demais, ele ficou extremamente transtornado e teve que abandonar a cirurgia. Deram-lhe alguns calmantes e ele adormeceu. Quando acordou, recebeu a notícia que sua esposa não tinha resistido e veio a falecer. O Dr. Anselmo Guimarães foi muito apoiado por familiares e amigos, mas aos poucos foi largando tudo de mão, não se conformava com a situação. Ele, que outrora salvou muitas vidas, não foi capaz de salvar sua amada. Culpava-se por não ter conseguido mostrar suas habilidades e capacidade para a pessoa que mais amava. Por fim, ele quebrou seu juramento da profissão e amaldiçoou o mundo inteiro, disse que jamais salvaria alguém. Naquele momento, enquanto o seu Osvaldo me contava a história do Dr. Anselmo Guimarães, eu ficava me perguntando se o outro segredo era mais brando ou pior. No que eu terminei de pensar, seu Osvaldo me disse que não sabia se era pior o Dr. Anselmo ser um mendigo ou um lobisomem. Eu fiquei sem reação ao ouvir aquilo. Que papo é esse de lobisomem? Isso mesmo, meu jovem, disse ele olhando para mim. Quando o Dr. Anselmo quebrou o seu juramento e amaldiçoou o mundo, trouxe sobre si uma maldição. Em noites de lua cheia, vira fera e vaga pelos campos e estradas. Agora mesmo, ele está indo para a BR, porque hoje é noite de lua cheia. Para ser sincero com vocês, eu já não sabia se acreditava naquilo tudo ou não, mas vindo do seu Osvaldo, eu acabei por acreditar, desacreditando, se é que vocês me entendem. Mas o que me impressionou mesmo, não foi o que relatei até agora, mas o que vem a seguir. Desse dia, passaram-se mais de 2 anos, eu não havia marcado a data, mas como fiquei 1 ano e 11 meses numa função, até ser redirecionado para outra no banco em que trabalhava, tenho certeza que foi mais de 2 anos. Certo dia, eu estava lá no estacionamento, mexendo no meu carro, quando o seu Osvaldo começava seu turno de trabalho, era 19 horas, dia de verão, ainda claro, quando parou um carro na entrada e desceu o Dr. Guimarães, ele já não era mais um mendigo, estava bem vestido, perfumado, muito alegre e sorridente. Fiquei espiando de longe, eles conversaram muito, se abraçaram e choraram. Quando terminei de mexer no carro, fui até o seu Osvaldo e ele me disse tudo o que acabara de acontecer. O Dr. Anselmo revelou a ele que a maldição que ele carregava só poderia ser quebrada quando ele voltasse a salvar vidas, abandonando a mendicância e retomando seu propósito perdido. Nas estradas da região, onde ocorriam acidentes terríveis, as pessoas começaram a relatar uma presença misteriosa. Diziam que uma criatura parecida com um lobisomem aparecia das sombras para ajudar os acidentados. Essa criatura, com sua força sobre-humana e agilidade incrível, desvirava carros, afastava as chamas e protegia os feridos. Mas ninguém dava crédito aos acidentados, diziam que eles estavam variando da cabeça ou inventando histórias para desviar a atenção, e não assumir a culpa pelos acidentes. A criatura era na verdade o Dr. Guimarães, lutando contra a sua própria maldição. Quando a lua cheia brilhava no céu, ele se transformava numa fera, mas com um instinto protetor e compassivo. Ele salvava vidas, estava tentando compensar,
por não ter conseguido salvar-a de sua amada esposa. As pessoas começaram a se perguntar sobre a identidade daquela criatura, mas ninguém suspeitava que, por trás daquela fera, estava o antigo médico atormentado pela culpa. O Dr. Anselmo nunca revelava sua verdadeira forma aos outros, mantendo-se como um segredo oculto na escuridão. Certo dia, durante uma noite de lua cheia, o lobisomem encontrou uma mulher presa em um carro acidentado, numa estrada secundária isolada. Ela estava inconsciente e o veículo estava prestes a explodir. Em meio ao caos, ele lutou contra a sua própria besta interior para se aproximar e arrastar a mulher para a segurança, salvando-a de um destino trágico. Quando a mulher acordou, encontrou-se em um leito de hospital, sem se lembrar do que havia acontecido, apenas lembrava que seu nome era Bárbara. Os médicos lhe falaram que ela foi salva por um humilde mendigo. Naquele salvamento, o Dr. Anselmo deixou de ser lobisomem, uma vez que sua missão de salvar vidas tinha sido cumprida mais uma vez. Bárbara, depois de recuperada do acidente, estava curiosa e grata pelo seu salvador desconhecido, começou a investigar sobre o lobisomem misterioso e o mendigo. Reuniu muitos depoimentos de pessoas que foram ajudadas anteriormente pela criatura, e aos poucos, ela descobriu a verdade e entendeu a luta de vida do Dr. Anselmo. Ela decidiu ajudá-lo. Gradualmente, o Dr. Anselmo deixou para trás sua vida de mendigo, encontrando um propósito renovado. Inspirado pelo apoio e compaixão de Bárbara, ele retomou a medicina, superando seus medos e inseguranças. Tornou-se um médico notável mais uma vez, salvando vidas e trazendo esperança para aqueles que haviam perdido a fé na redenção. Essa história se espalhou pela região, inspirando pessoas a acreditarem na capacidade de mudança e na força do perdão. O Dr. Anselmo se tornou um exemplo vivo de superação e compaixão, lembrando a todos que mesmo nas profundezas da escuridão, sempre há uma chance de encontrar a luz. Diziam algumas línguas, que Bárbara e o Dr. Anselmo, recém haviam noivado, e que o casamento, seria em breve. Já ia esquecendo, naquele dia que o Dr. Anselmo e o seu Osvaldo conversaram, se abraçaram e choraram juntos, foi a última semana de trabalho do seu Osvaldo no estacionamento. Ele foi trabalhar com o Dr. Anselmo ganhando o triplo do salário e trabalhando uma carga horária 3 vezes menor. Espero que tenham gostado desse relato. Fiquem com Deus.